já vai É, já, aquecendo aqui um pouquinho aí. já tem uma turma boa. Eu só pedi para o pessoal ir colocando os coraçõezinhos que ajuda a subir mais a live, né? Sim, Isso ajuda bastante. É, gente, enquanto a gente inicia aqui, só se tiver alguém que ainda não conhece, né? Temos aqui o César Moisés, escritor pentecostal, com vários livros de sucesso aí dentro dessa área, incluindo o clássico já, né, César? Pentecostalismo e Pós-Modernidade. é, Lembrando que já tem tradução para o espanhol. Eu falo isso sempre, César, porque você é um dos poucos caras, se não o único assembleano... Não, não é o único. O Abraão de Almeida tem também. Mas um dos poucos assembleanos brasileiros com obra traduzida em outro idioma, né? Que é um privilégio bastante grande. E tem muitos seguidores nossos aqui da América Latina, né? sim. A gente tem pentecostais da Argentina, do Peru, do México também, já vi pessoas que seguem a gente aqui. É bacana essa comunidade hispânica aí. E a Séfora filha do César, que está iniciando com alto estilo, né, a sua vida de escritora, já iniciou com uma trilogia sistemática. O que, o que é uma ousadia, viu, Séfora? Normalmente o pessoal deixa para escrever quando tá velhinho já. Pois é, eu acho que arrumei uma confusão, né? Acho que arrumei um problema para mim, né? Para minha carreira de escritora. Você já começou com a régua lá em cima. Exato. E a Séfora também tem feito um trabalho aí de tradução de textos pentecostais. Então também é bastante legal a gente ver essas gerações pentecostais e um lado feminino também, né, na teologia pentecostal que ainda é pequeno, infelizmente ainda é pequeno. Mesmo em língua inglesa, não tem muitas mulheres atuando em teologia pentecostal, sendo que a maioria dos pentecostais são mulheres, né? Esse quadro precisa mudar. É Na isso aí, atuação César. Sim. cotidiana, né? Na atuação das igrejas, o que a gente mais vê são irmãs presentes e organizando em todas as frentes, assim, nas igrejas pentecostais, né? Então, enfim, precisamos mudar esse cenário, né? Eu já conheci igreja, Assembleia de Deus, que não tem pastora, mas com dirigente mulher. Isso eu já vi, vocês já devem ter visto também, né? Não é tão incomum de contar por aí, especialmente em lugares bem afastados, bem periféricos. É possível achar. É isso aí, César. Manda bala. Mas, gente, boa noite. Prazer, alegria estar com vocês, né? Com os seguidores do Gutierrez, com os seguidores da Séfora. Muitos seguidores são seguidores comuns, né? Seguem por afinidade de assunto e de temática, seguem o Gutierrez, seguem a mim, seguem a Séfora, seguem o Kenner também. Mas, obviamente, que nós temos também seguidores que não seguem o meu perfil, seguem o do Gutierrez ou da Séfora, enfim. Mas é um prazer falar com todos vocês. A gente está junto nessa noite. E o Gutierrez, né, para quem não conhece, no caso, eu acho difícil também. O Gutierrez é muito mais popular do que nós na internet. Faz um trabalho fantástico de divulgação da teologia pentecostal há muitos anos. E eu gosto de falar isso porque, querendo ou não, eu não sou velho, mas eu já sou mais velho dessa turma aí, né? Até, inclusive, do Kenner, que vai entrar. Ele parece mais velho que eu, mas eu sou mais velho que ele. Tomara que ele não esteja assistindo isso, né? O Kenner é jovem, né? Apesar de com bastante responsabilidade, é pastor de uma grande igreja hoje no Rio de Janeiro, a Igreja Batista Betânia, né? Ali de Sulacap, que a gente conhece, inclusive, eu estive lá com a Séfora, estive lá com a Regiane, a gente participou de cultos lá algumas vezes. Eu tinha alunos da FAICAD que eram dessa igreja, então são pessoas responsáveis. E o Gutierrez, ele faz esse trabalho, então eu acompanho ele bem desde novinho, e sempre o incentivei, e hoje a gente vê o destaque dele, né? O crescimento do Gutierrez enquanto autor, enquanto pensador, enquanto pessoa que produz e divulga a teologia pentecostal de qualidade, né? Porque é muito importante que seja feito esse trabalho, e realmente tinha essa lacuna, e o Gutierrez soube preencher, e graças a Deus preencheu muito bem, e ele tem aí essa imensa quantidade de seguidores, né, com uma qualidade muito boa, pessoas que pensam, jovens que crescem, que estão estudando. Então, para nós hoje, é uma alegria poder reunir esse time aqui para a gente bater esse papo.
e falar sobre literatura pentecostal, mas fazer um recorte. Nós não vamos falar de tudo que está sendo produzido, de tudo que tem publicado, e graças a Deus nós temos excelentes títulos, excelentes obras publicadas, mas hoje nós queríamos focar em uma linha específica, por quê? Por uma coisa bastante simples. Essa linha, ela tem, de certa forma, uma curadoria tanto do Gutierrez quanto minha. Uma curadoria da nossa parte. Então, assim, são obras que vieram para o Brasil por intermédio da gente, as obras internacionais, por sugestões do Gutierrez, sugestões minhas, e também produções nacionais, das quais nós aqui somos autores, né? Está chegando mais gente, graças a Deus, o time está sendo reforçado, mas nós somos os autores atuais dessa linha. Nós estamos falando da linha Pentecostal Carismático da Thomas Nelson Brasil. É uma linha que foi... ela não é tão recente, o nome da linha é recente, deve ter 2 anos. Mas as publicações são um pouquinho anteriores, né, do que isso, mas depois que se pensou no nome para a linha e foi colocado. Então, nós queremos falar sobre essa linha hoje por conta dela ter uma lógica. Existe uma lógica para a publicação dessa linha. E eu queria começar apresentando para vocês. Grande parte de vocês deve conhecer, mas pode ser que, porventura, alguém não conheça. E, inclusive, um dos propósitos dessa live é justamente esse. As pessoas constantemente perguntam para o Gutierrez, perguntam para a Séfora, perguntam para o Kenner, para mim, vocês têm livros para indicar? E a gente tem que estar indicando um a um de novo, ou indicando uma lista longa. Então, nós gostaríamos de deixar essa live, vai ficar gravada nos nossos perfis. Geralmente, o Gutierrez, ele eventualmente posta no canal dele. Não sei se vai eu vou colocar no YouTube também. No YouTube. Vou colocar no YouTube. Então, aí vai estar lá também. E nós gostaríamos que ela ficasse como uma referência para vocês estarem buscando as obras de primeira necessidade, vamos supor assim. Você não pode dispensar essas obras. Você pode ter todas as outras, mas você precisa ter essas obras para que você possa construir de maneira lógica, de maneira didática, o pensamento pentecostal. Você tem uma mente pentecostal. É disso que nós estamos falando. E aqui eu vou até tomar emprestado a expressão, né? Uma visão de mundo pentecostal, uma cosmovisão pentecostal. É justamente disso. Então, o primeiro livro é justamente esse. E esse livro ele veio para o Brasil por indicação do Gutierrez. Pensando em Línguas, do James K. Smith. Olá. Não sei se você consegue, mas acho que se a gente conseguisse colocar o tema aqui da live e deixar ele fixadinho aqui embaixo. Fixado aqui, né? Porque tem Vou colocar. O que está entrando e perguntando qual que é o tema. Então já vamos deixar. E o Kenner entrou agora, viu? O Kenner entrou agora. O tema é literatura pentecostal, para quem está entrando agora. Deixa eu só incluir o Kenner aqui. Mas pode ir falando, certo? Então, esse livro aqui ele foi indicado pelo Gutierrez. Eu me lembro que quando eu escrevi o Pentecostalismo e Pós-Modernidade, logo que o Gutierrez leu, ele falou para mim, falou, olha, tem um livro do James K. Smith, e eu só conheci o Smith das publicações da Vida Nova, das liturgias, né, daquela trilogia. Acho que é Liturgias, né, o nome da trilogia. Isso, né? Sobre liturgias. Então, boa noite. Eu só tinha aquela... Boa noite. Boa noite, pessoal. E aí o Kenneth boa noite. O Gutierrez falou, meu César, você conhece esse livro? Porque esse autor, ele não é pentecostal, mas ele é de origem pentecostal, ou simpatiza com a teologia pentecostal, e ele, isso naquele tempo, isso há quase 7 anos já. Né? Estamos falando de um tempo assim. Aí o Gutierrez indicou para Thomas Nelson, a Thomas Nelson publicou. Até então a Thomas Nelson publicava alguns livros assim, pentecostais populares, de autores que não são até nem pentecostais, neopentecostais, populares. Mas ela estava afim de fazer um trabalho robusto, fazer um trabalho acadêmico, e o Gutierrez foi o primeiro que ajudou nessa questão, indicando essa obra aqui do James K. Smith, Pensando em Línguas, Contribuições Pentecostais para a Filosofia Cristã. E esse livro aqui, gente, eu indico como o primeiro, não só porque cronologicamente ele foi o primeiro da linha, não. É porque realmente quem não conhece esse livro precisa conhecer, precisa ter, precisa ler, para entender que a forma do pentecostal enxergar o mundo é uma forma legítima, é uma forma
que ela encontra respaldo, inclusive, na filosofia geral, inclusive, tá? Dentro do pensamento filosófico geral, do que há de mais moderno na atualidade, ou seja, coincidentemente, o pentecostal ele tá contemporâneo dentro de uma época em que as pessoas cansaram da aridez do racionalismo. Não é que o pentecostal nega a racionalidade, mas é uma racionalidade de outro tipo, de outro matiz, entendeu? Então é isso que precisa ficar claro. O Gutierrez pode falar acerca do livro que foi deixa eu só publicou, dar uma boa também. noite. Deixa eu Dá dar boa boa noite noite a a Fique à vocês aí, vontade. César. Deixa eu dar boa noite a vocês aí, César, por não parecer indelicado. E boa noite para vocês. Desculpe ter chegado atrasado. Eu cheguei do culto agora. Peguei até uma carona de moto, coisa que eu não Olha, faço para chegar. Tá carioca já, tá carioca. Cariocou. Para chegar a tempo aqui. Boa noite a Séfora, ao César, ao Gutierrez, a vocês que estão acompanhando aí. e se alguém ainda não conhece o Kenny, além de pastor de uma grande igreja no Rio, Igreja Batista Betânia, ele é o teólogo, biblista e autor de livros nessa linha também de teologia pentecostal, inclusive pela Thomas Nelson, o mais recente sobre interpretação hermenêutica pentecostal. Como ficou mesmo o título agora? Eu me esqueci. Interpretando a Bíblia a partir do Espírito. A parte É do isso aí. capinha verde. Isso aqui. Experiência e hermenêutica pentecostal. É isso aí. Gente, então, César, desculpa. Continua. Não, eu quero que você diga por que Ah, você tá bom. indicou esse livro. Por que você indicou esse livro? Pois é, o James Smith, a primeira vez que eu tive contato com a obra dele foi aquele lançamento da Vida Nova, Você é Aquilo que Ama, né? E eu fiquei impressionado com a qualidade do James Smith. Fiquei, assim, apaixonado pelo modo de escrita dele. Aí eu fui buscar outros livros ali em inglês, na Amazon e tal, me deparei com Pensando em Línguas, né? E me deparei com um texto que ele escreveu com o mesmo título para uma revista americana. E eu li esse texto e eu fiquei... O texto é basicamente a introdução desse livro aqui. E eu fiquei maravilhado, fui atrás do livro e comecei a falar para muita gente, falei para você na época, né? E foi a minha primeira indicação para Thomas Nelson e eles logo publicaram, né? Foi bastante bacana. Esse livro aqui é fundamental, como o César falou, por trazer fundamentos filosóficos para a teologia pentecostal. Esse é o ponto, é um diálogo da teologia pentecostal com a filosofia. Então a gente tem uma turma boa, César, de pentecostais estudando filosofia. E assim, você precisa ler esse livro, você precisa conhecer esse livro. É um livro essencial para essa trajetória. Mas não só. Quem está fazendo teologia pentecostal precisa entender que, no fundo, a teologia pentecostal, como o Amos Young fala, é uma resposta popular ao racionalismo moderno. E aí, o James Smith vai mostrar que essa resposta popular tem lastro acadêmico e tem lastro filosófico, né? E é muito importante isso na obra. Um fato que ele conta aqui na introdução, que eu nunca esqueço, o James Smith ele se converteu numa igreja pentecostal. E quando ele foi numa reunião acadêmica, cheia de teólogos da pesada, e ele falou que era pentecostal, as pessoas olharam ele assim como um ser estranho. Como assim um pentecostal, né? Estudando filosofia, teologia, algo sofisticado. Não é um livro de leitura fácil para quem vai lá, não tem nenhum conhecimento em filosofia. Eu diria que vai ser um desafio na leitura, mas também nada de outro mundo. Vai lá, busca os conceitos que ele trabalha no Google, na Wikipédia, você vai entender o livro, né? Também não vou desenhar aqui o livro como é um livro extremamente acadêmico, porque nem é a proposta do livro. De fato ser uma introdução. Por isso que eu indico, Sérgio. E tem uma coisa interessante nesse livro também, eu acho que talvez seja a grande contribuição, que o J.K. Smith ele vai apresentar uma espécie de epistemologia pentecostal. O que isso quer dizer? Um jeito de funcionar, de pensar, tipicamente pentecostal. Eu acho que por isso, eu acho que, assim, do ponto de vista dessa discussão, para qualquer outra discussão que a gente faça, ele é o principal.
Porque assim, o que diferencia uma teologia pentecostal de uma outra teologia qualquer? São os seus pressupostos. São os seus pressupostos epistemológicos. Quer dizer, como pensar, como tratar, como pensar um tema. Quer dizer, se você faz a partir de uma perspectiva racionalista, então as perspectivas desse trabalho teológico vai depender de afirmações racionalistas e de pressupostos racionalistas. O J.K. Smith vai dizer o seguinte: há uma racionalidade pentecostal que está profundamente enraizada na sua espiritualidade. Essa é a epistemologia pentecostal. Quer dizer, o pentecostal pensa em línguas. Quer dizer, o jeito de pensar o mundo é aberto, por exemplo, para as emoções. É aberto para um outro tipo de racionalidade. E assim, talvez seja, em língua portuguesa, uma das coisas mais importantes para pensar a epistemologia pentecostal. Então, ele vai falar de uma filosofia pentecostal. Ele nem está preocupado com teologia, né? Isso é o que Alan falou, um passo além do cartesianismo. Aí tem um outro cara que eu acho que dialoga com o J.K. Smith, que vai usar um conceito de raciovitalismo, que é o seguinte: uma racionalidade que é aberta, por exemplo, para a experiência, para a emoção. Então ele vai mostrar que o pentecostalismo não é irracional porque valoriza a experiência, porque valoriza as emoções, tem lugar. O pentecostal tem um outro tipo de racionalidade, como o César disse. E que tipo de racionalidade é essa? Ou esse? Que tipo é esse de racionalidade? Aberto, por exemplo, para o sobrenatural. Aberto para a experiência. Você pensa o mundo também tocando, né? Não é só calculando. Você pensa o mundo também sentindo, não só descrevendo de forma logocêntrica. Você pensa o mundo também chorando, você entende melhor o mundo chorando, etc. Então, quer dizer, quer fazer teologia pentecostal, o J.K. Smith talvez diria ou permitiria dizer, tem que ser feita a partir de pressupostos tipicamente pentecostais. É legal que ele vai. Eu ainda não li esse livro inteiro, mas ele está sendo a minha leitura da vez, né? Até quem me segue, eu falei sobre ele no meu story ontem, anteontem. É interessante que ele fala, inclusive, que esse será o trabalho do filósofo, né? De quem quer produzir a filosofia pentecostal. É ir discutindo quais são esses pressupostos, porque ele apresenta ali, ele fala também a importância, por exemplo, do testemunho, né? Para a pentecostalidade, por exemplo, o poder do testemunho, né? Mas ele vai dizer que essa é uma discussão que está aberta também, a gente entender e identificar esses pressupostos. Isso já faz parte do fazer filosófico pentecostal, né? Então, é bem interessante mesmo. É assim, para complementar o que o pessoal está dizendo, né? Os meus amigos estão dizendo, o Kenner, Gutierrez, a Séfora. Assim, só para vocês não cair na bobagem de algumas pessoas que infelizmente desinformam quando dizem assim, é muita filosofia, a gente não precisa de filosofia. Gente, não se faz teologia sem filosofia. Mesmo que você não pense em filosofia, mesmo que você não saiba de filosofia, você faz seguindo determinado viés filosófico quando você copia a maneira tradicional de se fazer teologia. Então não existe teologia, não é possível teologia sem filosofia, porque teologia, de alguma forma, também é filosofia. Então, aquele clássico, o clássico da CPAD lá, da teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal organizada pelo Stanley Horton. No segundo capítulo, os dois autores dizem numa nota de rodapé, e infelizmente não é nota de rodapé, é nota de fim, você tem que buscar lá no fim, a nota 556, eu acho, do segundo capítulo, quer dizer, está na página 556. Eles dizem o seguinte: a epistemologia é modos de crer e de conhecer e de estar no mundo. A epistemologia é uma forma. Então, todo mundo está no mundo de alguma maneira. A maneira racionalista, adotada tanto pela teologia liberal quanto pela teologia conservadora, não serve para nós. Isso está naquele livro, publicado em 1996, ou seja, há 28 anos, que foi publicado
aqui no Brasil em português. Ele foi publicado em 1994, portanto, há 30 anos originalmente. Então, não é uma invenção nossa. Ah, o César Moisés está inventando isso, o Gutierrez está inventando, o Kenner, a César. Não, nós estamos inventando nada. Nós estamos simplesmente apresentando para vocês o que aqueles dois autores dizem. Eles dizem isso, aqueles dois autores, né, teólogos pentecostais, norte-americanos, conservadores, que dizem que não podemos seguir isso. Nós não podemos seguir o racionalismo, não podemos seguir a filosofia do racionalismo. Então, não é possível se fazer teologia sem pressupostos. E os pressupostos são filosóficos, mesmo que você não saiba deles. Então, por exemplo, qual é a questão principal que o James K. Smith nos coloca? O pentecostal, ele vive no mundo sem quebra de realidade, ou seja, para o pentecostal não existe uma descontinuidade entre o mundo vivido no Antigo e no Novo Testamento e o nosso. Para o pentecostal, inclusive simples, o irmão, membro da igreja... E carismáticos, né? Sim, carismáticos, exatamente. E carismático, muito bem lembrado, Kenner. Para esse tipo de cristão, não existe essa quebra na realidade. A realidade está atravessada pela sobrenaturalidade. É possível ter experiências com Deus, ver Deus falar na realidade. Essas coisas elas estão aí para acontecer. Porém, qual que é a diferença para o pentecostal? Por exemplo, quando se fala de experiência, tem pentecostal que tem ogeriza de experiência. Gente, pelo amor de Deus. Quando a gente fala de experiência, a gente não está falando de experiência igual o Schleiermacher. Deixa o menino rodar. Ou deixa o menino rodar. Não é disso que a gente está falando. É de uma forma de ser no mundo, de experimentar o mundo, que pode conter, sim, momentos de êxtase, né? de experiências estáticas, enfim. O Gutierrez trabalha muito bem isso no livro dele, que nós já vamos apresentar aqui também. Então, veja, esse livro é matéria obrigatória para quem quer, de fato, entender a lógica de uma produção de teologia pentecostal, gente. Por favor, se esforcem, faça aquele esforço. Não é um livro acadêmico, igual o Gutierrez diz, mas também não é um livro simplista. É um livro que vai demandar que você estude direitinho e entenda. Porque, infelizmente, nós no Brasil fomos formatados dentro da teologia racionalista reformada. Nós fomos formatados. E, infelizmente, quando a gente vê alguma coisa diferente, a gente fala, isso aqui é heresia. Não tem nada de heresia. Não tem nada de liberalismo. É simplesmente a forma teórica da gente praticar a nossa fé. O pentecostal, o carismático, pratica essa fé. Só que, teoricamente, quando ele vai ler, ele tem um estranhamento, porque difere da maneira tradicional com que ele foi aculturado. Então, se eu posso lhe fazer um pedido, eu lhe faço. Leia esse livro primeiramente, comece por ele, entenda a perspectiva pentecostal, entenda a visão de mundo pentecostal, a epistemologia, que é o modo de ser e de estar no mundo, né, de conhecer a realidade, que aí, a partir disso, o que vai vindo na frente vai fazendo sentido. O que vai vindo posteriormente vai fazendo todo sentido. Deixa eu só fazer uma digressão rapidinho aqui, César. Quando a gente fala racionalismo, né, a pessoa pergunta o que está querendo? Quer dizer que, então, que não tem que prestar atenção na razão? A razão não é importante? Não é isso. O racionalismo, esse ismo, é uma espécie de inflação da ideia do mundo e da razão. Quer dizer, qual que é a figura? Tem uma figura que ajuda a entender isso aqui. Imagine uma pessoa e um cérebro, um método e um objeto. Você tem aqui o sujeito, um método e o objeto. Eu, Kenner, uso uma ferramenta para descobrir sobre o relógio, sobre um celular, sobre um carro. Então, a visão racionalista acredita que eu, sujeito, uso um método e vou descobrir, sem envolvimento com o objeto, sem contato com o objeto, sem influenciar no processo, o que aquele objeto é. Isso é científico. Por quê? Porque eu, sujeito, não influenciei em nada no processo. Então, eu tenho que eliminar as minhas experiências, eu tenho que eliminar tudo que atrapalha isso que chega até a coisa em si. O racionalista acredita, primeiro, que o mundo todo só é realmente conhecido se essa minha razão anular todas as minhas experiências, toda a minha história, todo lugar onde eu estou, e chegar à coisa em si. Isso é uma inocência, obviamente que é uma inocência, né? Porque, por exemplo, realidade, né? Você sabe, às vezes você gosta de uma coisa, né? Come ou não come, não sabe nem por quê. A razão não domina tudo que você é e que você pode fazer. Então, quando você fala de uma teologia racionalista, que ela teve um momento histórico, foi esse mesmo racionalismo que gerou a teologia liberal e as teologias
Sensacionistas. Sensacionistas e fundamentalistas. A tradição pentecostal é uma crítica às duas. As duas. A epistemologia pentecostal critica o racionalismo liberal, que nega, por exemplo, o sobrenatural, o milagre, etc. Mas critica também o racionalismo fundamentalista, que vai dizer que tudo sobre Deus, etc., e o sensacionista, se alcança por sistemas desta razão moderna, sujeito, método, objeto. Por exemplo, o pentecostal diz, eu estou sentindo Deus, Deus está falando comigo. Mas como você sabe? Eu sei porque ele está falando comigo aqui, eu estou sentindo, ele me revelou. Quer dizer, isso não cabe a essa racionalidade, esse tipo de racionalidade moderna. É uma outra racionalidade. É um outro jeito de conhecer. É um outro jeito de ter acesso à verdade. E pensando em Deus, a verdade de Deus. Um ponto interessante quando a gente fala de racionalismo liberal e fundamentalista, não é que seja exatamente a mesma coisa, óbvio, né? O racionalista liberal, ele vai negar milagre, porque ele vai dizer que, a princípio, Deus não tem por que quebrar as leis da natureza e que não existe lógica em milagre, e tudo é símbolo, tudo é algo que deve ser lido de maneira romantizada, como um símbolo de algo mais sublime. O racionalista fundamentalista, ele até acredita no milagre passado, lá no tempo bíblico, mas ele nega no presente. Embora tenha uma natureza diferente de entendimento, na prática do dia a dia do cristianismo, você mata o milagre da mesma forma. O resultado final é Para o o mesmo. pentecostal é o mesmo, é porque diz É o o mesmo. pentecostalismo pós-modernidade. O final é ruim para o pentecostal, por isso que ele não pode pegar essa via. E é O Thierry ruim está para o certo. cristianismo como um todo, né, Sérgio? Sim, Porque assim, o o cristianismo é cristianismo sem sobrenatural. milagres, um cristianismo sem milagres. O que Jesus, quando fala do seu ministério ali em Lucas 4, o centro do seu ministério é fazer milagre. Não é uma definição teológica, nem bíblica, é Exatamente. uma demonstração prática, né? Exatamente. Libertar os cativos, curar os enfermos. É isso que Jesus é. Inclusive, Desculpa, fala, Cefa. Desculpa, Cefa. na Fala. nossa teologia sistemática carismática, que a gente vai falar depois, né? Mas já dando um spoiler, no capítulo ali de Cristologia, a gente vai falar isso, né? Que o evangelho, ele tá, enfim, é pregar o reino de Deus, mas também essa parte dos milagres, maravilhas, que fazia parte da pregação de Jesus. Então, ver dessa forma separada, né? Uma coisa só realmente, enfim, não faz sentido. O Robert Mendes tem uma frase interessante assim: enquanto Bultmann estava desmitologizando os milagres, os pentecostais estavam orando por curas e curando as pessoas. Exatamente. É exatamente isso. Quer dizer, o racionalismo vai. Quando você pega, imagina, um mundo que é reduzido às leis naturais e às leis dos conceitos, certo? Ele se enquadra nisso. Mas o mundo escapa a isso. Qualquer um que tenha um mínimo de racionalidade vai perceber que o mundo escapa a isso. Existem coisas que acontecem no mundo, e que nem pensando em questões do espírito ou do ponto de vista religioso. Existem coisas que acontecem no mundo que escapam ao enquadramento do natural, do racional. Existem coisas que escapam. Quer dizer, até o mundo... E talvez tenha sido a melhor coisa que a pós-modernidade fez foi mostrar isso para nós. Quem fez isso foram as filosofias pós-modernas. Mostrar o engano dessa pretensão da modernidade, né? Da modernidade inacabada, né? Do projeto inacabado da modernidade. Foi justamente isso. Entendeu? Exatamente. Gente, eu preciso dar o passo para frente para mostrar o segundo texto, que não é só cronologicamente o segundo da linha, mas realmente, na sequência, precisa vir esse texto. Depois de você pensar uma epistemologia, depois de você pensar um pano de fundo, background, essa coisa toda do ser pentecostal no mundo, que o pessoal desdenha, faz chacota, faz tanta bobageira, e existe muitos exageros, mas também eu quero dizer uma coisa também para vocês, tá? Qualquer um de nós, até nós mesmos que somos pentecostais, se a gente encontrasse alguém cuspindo no chão, fazendo lodo e passando no olho de um cego, a gente ia dizer que é charlatanismo. A gente está muito purinho, na verdade, entendeu? Muito purinho. Então, sendo bem sincero com vocês, eu acho que precisa pensar a coisa de maneira bastante responsável.
E assim, existe exagero, existe loucura, existe manipulação, existe mentira? Existe, mas isso existe desde que aconteceu a queda. E interessante, né? Os caras têm medo dos exageros carismáticos. Mas e os exageros também racionalistas que Sim, produziram não, e eu tantas sempre outras digo, coisas? os exageros racionalistas é que criam, por exemplo, as heresias. Os exageros carismáticos, eles viram meme, mas os exageros, as pretensões teológicas racionalistas, eles viram heresias. Porque tem que ter sofisticação intelectual, entendeu? Para a heresia acontecer. Então, o segundo passo, sim, Sérgio. O grande erro é sempre querer qualquer tradição, movimento que a gente for pegar, nós vamos encontrar lados negativos e exageros e Óbvio, práticas erradas. óbvio. Então, se a gente sempre for querer pegar o lado negativo, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Na Lugar discussão. nenhum. Você chega a um Lugar Então, nenhum. exagero, igual uma vez eu vi no Twitter um povo debatendo se a gente deveria falar Jesus te ama na evangelização. Chega a esse nível de discussão, racionalismo. Será que é legal falar para as pessoas que Jesus ama elas? De repente ela não é eleita, é odiada por Jesus. Cara, foi a Ó, é discussão o mais seguinte, eu não sei se surreal Jesus te ama, não. que eu já vi na minha vida. Que doideira, né? Então, o Gutierrez fez eu perder o rebolado, que é claro. Então, assim, seguinte, minha gente, o próximo passo, depois disso, é você olhar para a Bíblia e dizer assim, mas a forma do pentecostal olhar para a Bíblia é legítima? É verdadeira? Funciona? Mas essa maneira simples do pentecostal olhar para o texto e fazer aplicações para a sua própria vida, para a sua própria realidade, que é uma coisa que o James K. Smith mostra, eu não esqueço de um testemunho que ele conta de uma irmã, de uma jovem senhora que era estéril, e de repente concebeu, ficou grávida, e ficou feliz, foi dar o testemunho na igreja. Em vez dela chegar e contar os testemunhos, ela primeiro foi ler a passagem de Ana, né, mulher de Eucana, né, a mãe de Samuel, que era estéril e orou, e Deus abriu a madre e ela consagrou aquele filho a Deus. Então, o que o James K. Smith falou? O pentecostal ele não se conforma só em falar, ele vai lá na Bíblia, inclusive, para respaldar o milagre que Deus fez na vida dele e mostrar, ó, eu sou uma Ana também, porque o que aconteceu comigo foi o que aconteceu com ela. Então, e isso é profundamente bíblico e Bíblico. maravilhoso. Hã? É o que Maria faz no Novo Sim. Testamento. Então, assim, é lindo, mas tem gente que despreza isso aí, acha que isso aí é bobagem. E aí tem dois autores que estão aqui na live, que é o Kenneth Terra e o Gutierrez Siqueira, que escreveram uma obra fenomenal, gente. Sinceramente, sem rasgação de seda, essa obra é uma obra A gente fenomenal. paga o César por isso. Entendeu? Autoridade bíblica e experiência no espírito. Como é que consegue fazer o equilíbrio entre essas duas coisas? E os dois mostram de maneira contundente, de maneira convincente, como é que é possível viver a experiência sem que essas experiências genuínas, verdadeiras, sem que elas quebrem a autoridade bíblica, sem que elas maculem uma doutrina cristã que tenha sido definida nos concílios ecumênicos, nos 4 primeiros concílios da igreja. Então, eles trabalham isso e vão mostrar como é que isso acontece, fazendo uma historiografia, inclusive, primeiramente, da trajetória da hermenêutica pentecostal no mundo, que começou, obviamente, essa discussão lá fora. A gente começou, eu, pelo menos, comecei a discutir isso sem saber que existia discussão lá fora. E depois eles foram buscar isso, né, buscar esses subsídios e trouxeram. E a apresentação é essa obra aqui que mostra toda a profundidade, a coerência da interpretação bíblica dentro da perspectiva pentecostal, e aí eu deixar com meus amigos autores a palavra. Deixa eu passar, antes de passar a fala para o Gutierrez, duas coisas sobre esse livro, né, que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Primeiro, tem uma grande contribuição, porque no final, além das discussões que o Gutierrez fazemos, no final tem quatro artigos, são apêndices, né, anexos, assim, que discutem em perspectivas diferentes essa mesma coisa. Né? Dois, que tem a tendência de uma hermenêutica que se aproxima mais da tradição evangélica tradicional, assimétrica historiogramatical, etc. E dois, que se apropriam mais dos métodos que estão ligados aí a esse pós-pensamento metafísico,
pós-pensamento crítico, pós-crítico. Nem gosto de falar de pós-moderno, porque fala pós-moderno, o povo então chama pós-crítico, quer dizer, pós as ferramentas histórico-críticas. Eu acho que esses quatro artigos dão um exemplo de como é possível ter perspectivas diferentes e tratar de maneira civilizada, que foi o start, inclusive, para a existência dessa obra. Essa obra surge quando eu e Gutierrez nos encontramos lá em Gramado, num evento de uma Assembleia de Deus, o José Alves. E nós tínhamos eu tinha publicado um outro livro, e esse livro ele gerou a seguinte provocação: a experiência e o texto. Muita gente interpretou que o lugar da experiência, naquela época, a gente estava começando a discutir hermenêutica pentecostal ainda e tal, que falar isso seria desqualificar a Bíblia. Se tem a experiência, então, se eu valorizo a experiência, a Bíblia perde lugar. E um dos poucos que conseguiram, já estava percebendo isso e entendeu, foi o Gutierrez. Né? Era resultado de artigos acadêmicos que nós tínhamos escrito em outro espaço. E lá em Gramado, falei, Gutierrez, então, nós conversando, vamos produzir uma obra que seja um diálogo, então, disso, que tenha um lugar comum. Qual é o lugar comum? A hermenêutica pentecostal. Aí você pode ter perspectivas diferentes da hermenêutica pentecostal. O que não dá para fazer é o seguinte: negar que é uma hermenêutica pentecostal e, segundo, chamar, sei lá, de gente sem compromisso com a Bíblia que percebe o lugar da experiência na relação com o texto. Então, esse livro surge para resolver uma crise que foi criada, de certa forma. Uma crise por quê? Uma crise, eu trato como uma crise por ignorância em relação ao tema. Claro que tem muita gente mau caráter nesse negócio também, mas eu quero considerar os que foram por ignorância mesmo. Então, o livro surge como... a gente fala, a teologia tem que surgir a partir das demandas e das questões que surgem. Esse livro, eu acredito que seja resultado exatamente disso. O legal desse livro, assim, é um livro de hermenêutica, até antes de ser um livro sobre hermenêutica pentecostal. Eu até acredito que a pessoa que não seja pentecostal vai aproveitar muito esse livro, porque, queira ou não, o trabalho que eu faço aqui com o Kenner é um trabalho de trazer a discussão da hermenêutica contemporânea para o nosso contexto evangélico. A hermenêutica não está mais restrita, queira a gente ou não, mas não está mais restrita a uma discussão de método histórico-crítico ou histórico-gramatical. Está muito além disso. Né? Então, assim, é essa a proposta do texto. Também trazer uma perspectiva mais ampla dessa matéria que é a hermenêutica, que é bastante importante. Né? Então, eu amei escrever esse livro. Foi uma experiência incrível. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que esse livro é indicação bibliográfica de curso de doutorado em faculdade reconhecida pelo MEC. Então, assim, você ter um texto que chega nesse nível de importância, né, de alguma forma, eu fiquei bastante feliz, até porque eu não sou acadêmico. Estritamente falando, eu não estou na academia, né? Então, o meu livro chegando na academia com o Ken, eu fiquei bastante animado. Então, e essa parte estrangeira do livro ali, os 4 últimos capítulos, é riquíssima. Você tem uma discussão ali, Robert Menzies, Craig Kinner, Velit Markheim e o Kenneth Archer, que são 4 grandes cabeçonas do pentecostalismo mundial, pensando em hermenêutica, né? Então, assim, é um livro que todo mundo deveria ler, pelo menos conhecer. E assim, entre tantas coisas, eu acho que, para mim, a experiência de escrever esse livro me obrigou a fazer algo que foi fundamental, não só para pensar hermenêutica pentecostal. Isso gerou, inclusive, falando do mundo acadêmico, alguns orientandos meus no mestrado e no doutorado foram pesquisar o que pesquisaram, Gutierrez, a partir do nosso livro, tá? Uhum. Um exemplo é a questão da história da hermenêutica pentecostal, porque era muito comum, e era uma briga que estava lá no Facebook ainda, né? Não, porque o método histórico-gramatical é o método dos pentecostais. Isso me incomodava muito. Não é possível, porque
Você pode usar sim um método historiogramatical, mas você tornar esse método o método da hermenêutica pentecostal é estranho porque ele tem pressupostos que, se o pentecostal não souber tratar bem, vai matar a experiência pentecostal. Um pentecostal que entende isso faz bem, como o Roger Stronda e outros. Aí eu falei, deixa eu olhar essa história da hermenêutica pentecostal. Aí eu fui descobrindo coisas que me deixaram muito impactado. Por exemplo, os caras estavam falando de hermenêutica pentecostal desde a década de 70, no espaço acadêmico. No espaço acadêmico. Os caras lá no espaço acadêmico descobriram a hermenêutica pentecostal na década de 70. E aqui no Brasil, no ano 2000 e pouco, a gente perguntando se tem ou não hermenêutica pentecostal. Segundo, como que a tradição pentecostal foi usando os métodos, foi se apropriando dos métodos de maneira muito variada. Você tem um grupo, sim, que utiliza o método historiogramatical, mas você tem, por exemplo, pessoal usando o método histórico crítico, crítica da O Menzies, redação, né? É um exemplo. meses, Uhum. crítica da redação, crítica da tradição, crítica das formas, os caras usando o método histórico Até a crítico. crítica da resposta do leitor tem. Uhum. Aí, e o pessoal trabalhando também com os métodos que são chamados pós-virada linguística, Que é pós-moderna, o mais métodos, pós-moderno que tem. métodos Tem narrativos. livro publicado pela CPAD, de aquele comentário bíblico pentecostal, está aqui, que é um excelente livro, inclusive. O Evangelho de Marcos é comentado e a interpretação dele foi feita com esse método. O Método de método, né? crítica de resposta do leitor. Exato. Foi esse, o Exatamente. autor explica, e ele não desconstrói a Bíblia como acusam. Ele mostra como que o pentecostal popular, mediano, simples, acaba chegando a resultados extremamente sofisticados, mesmo na simplicidade dele. Isso é que é o mais curioso. Então, eu gostaria muito que a juventude, que os irmãos prestassem atenção nisso e não desprezassem, às vezes, uma pessoa simples que abre a Bíblia lá na sua igreja e lê de maneira completamente simples, mas que acaba chegando a resultados sofisticados de exegetas, de biblistas, que estudam na língua original. Isso é Ó, maravilhoso. Se a gente parar para pensar, isso é maravilhoso. deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha chegada para a discussão séria sobre hermenêutica pentecostal e teologia pentecostal foi um caminho inverso. Eu era de uma denominação pentecostal, eu fui para uma denominação que não é oficialmente pentecostal, mas eu sou um teólogo carismático pentecostal, inclusive assim essa denominação me aceitou, me acolheu, né? Eu sou um batista, sou um pastor batista, e no meu concílio, inclusive, eu me apresento como pastor pentecostal carismático, e depois que eu vou para a discussão pentecostal, sobre o hermenêutica pentecostal, eu vou para a academia, e lá na academia eu vou estudar questão de Bíblia, exegese bíblica, vou trabalhar com Paulo Nogueira, com os caras da Sociedade Bíblica, da Sociedade de Estudos Bíblicos Americana, a RIBLA e tal. Sabe o que eu descubro? E aqui eu vou falar isso sem estar com exagero, tá? Não é hipérbole. Os biblistas pentecostais acadêmicos tratam a Bíblia de maneira muito mais sofisticada do que os biblistas exegetas acadêmicos de outros espaços. Quem é formado, quem trabalha com Bíblia de forma científica, assim, quem é biblista e tal, você se dá conta de uso de métodos. Por exemplo, quando você lê um Roger Stronsdale, um Robert Menzies, ou Craig Keener mesmo, ou mesmo o Kenneth Archer, trabalhando os textos, o Lee Leroy, a forma como o Roger Stronsdale trabalha, aplica a crítica da redação a Lucas, isso é de assim, de um primor, Sofisticação tremenda, né? sofisticação que, ó, não há, isso pensando biblistas que trabalham Bíblia e teologia, na tradição acadêmica, algo tão sofisticado quanto. Isso aqui eu estou falando sem medo de errar. Sem medo de errar. Não é à toa que... Não, desculpa, César, Não, por um... favor, pode falar, Gutierrez. Depois eu vou passar a bola ali para a Sérgio. Tá bom. Não, e não é à toa que se você pega grandes biblistas que não são exatamente da tradição pentecostal, dialogam hoje com o pentecostalismo com mão cheia, né? Ou dialogavam, no caso, como James Dunn, o N.T. Wright, né? O Larry Hurtado, que tinha origem pentecostal. Então, assim,
hoje a academia pesada, evangélica, mais sofisticada, passa pelo mundo carismático, né? Eu acho que o legal desse livro também foi mostrar o seguinte: não se apeguem tanto a um método. Todos eles têm algo a nos ensinar, né? Puxa, é claro, o método gramatical, histórico, crítico, o método literário, todos eles você vai aproveitar melhor a sua leitura bíblica se você usar diversas ferramentas, porque a gente está falando da palavra de Deus. A gente não está falando de um texto qualquer. E a palavra de Deus, ela está num nível de profundidade que é um nível muito maior do que tudo aquilo que nós podemos pensar, né? Então, a riqueza da palavra de Deus é tão grande, é como se eu fosse falar em explorar o universo por um único método, não só por meio de satélite, ou só por meio, sei lá, de um Telescópio. telescópio, há vários meios de explorar o universo, né? Então, assim, a gente está falando da palavra de Deus, é um universo literário divino. Então você não pode resumir tudo a um único método. E, inclusive, as pessoas às vezes não sabem, mas o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, é O filho considerado dele o maior estava aqui na live, viu? Sim, Estava o vendo. Gil, o O pastor Gil, pastor ele está Gil. aqui, o Gil Monteiro, É. que ele está Como é que é? pesquisando, inclusive, essa área aqui. O pastor Antônio Gilberto, que foi o nosso maior expoente na educação cristã e na teologia no meio assembleiano. Não tem, insuperável. Ele tem uma definição de hermenêutica no livro dele, A Bíblia através do século, que eu acho que é a melhor que existe, que é a tentativa de buscar os melhores métodos para se chegar ao sentido do texto. Ele não fala de método de história gramatical, não, a hermenêutica é a ciência que estuda os melhores métodos para se chegar ao sentido do texto. Que Ele não definição fala, boa, hein? ele não Muito fala boa. de, ele não fala de chegar na mente do autor, porque o autor não existe mais, ele tem o texto. Então, assim, ele não idolatra nenhum método, ele fala que a hermenêutica é a ciência que vai estudar os métodos. Está no plural, inclusive. Então, eu acho maravilhoso isso aí e acho que ele está à frente. E o pessoal que diz que segue ele, que adora ele, que gosta dele, que é discípulo dele, não entendeu ele. Os que se apresentam por aí dizendo isso e defendendo, idolatrando o método, não entendeu o pastor Antônio Gilberto. Desculpa. Eu tive o privilégio de conviver 10 anos com ele diretamente, trabalhando, e não gosto de ficar falando sobre isso. O pastor Gil está aqui na live, ele me fala algumas coisas. Eu nunca tive coragem de falar essas coisas, porque, primeiro, que eu não me vejo digno, e segundo, que eu não acho ético ficar eu mesmo falando disso. Mas eu acho à frente do seu tempo quando ele faz essa definição em 2 linhas, né? E é justamente isso que o livro do Kennedy do Gutierrez é um livro de discussão da ciência hermenêutica e dos melhores métodos para chegar ao sentido do texto, dentro de uma perspectiva pentecostal que não é uma perspectiva sectária, é uma perspectiva cristã. É uma perspectiva cristã. Agora, Eu acho que tem uma agora pergunta. Eu deixa a acho que tem uma Séfora falar, senão vão acusar a gente de Desculpa. machismo. É isso Sim, mesmo. eu queria colocar, inclusive, a Séfora aqui para mostrar o que nós estamos falando aqui na prática com o livro que ela traduziu, que aí é o terceiro livro, que não é em ordem cronológica, mas é o terceiro livro que eu gostaria de apresentar aqui, que é fundamental, que é justamente o Escutando o Espírito no Texto, do Gordon Fee, que é um teólogo, né? Porque o Kenner citou alguns teólogos aí que algumas pessoas, sem ter lido nenhuma linha desses teólogos, dizem, mas são teólogos progressistas, são teólogos liberais, né? O Gordon Fee era um teólogo conservador, tradicionalíssimo, um biblista respeitadíssimo, e as conclusões do Gordon Fee são exatamente as mesmas conclusões que nós estamos colocando aqui. Aí a Séfora, que traduziu, né? Teve o privilégio de traduzir esse livro, foi da minha curadoria, da minha indicação. Ela pode falar um pouco mais sobre isso, principalmente a partir aí dessas questões que nós estamos colocando. Inclusive, vou voltar um pouquinho. Vocês estavam ali falando e o pessoal começou a mandar, tipo, expliquem o que é hermenêutica pentecostal, expliquem. Gente, aí vocês têm que ler o livro aí dos meninos para responder, para começar a entender a resposta a essa pergunta, né? Mas vamos lá. Esse livro aqui já começa o excelente trabalho que a Thomas Nelson fez com a capa dele, né? Eu achei que ficou lindíssima. Em alto relevo, né? Em alto relevo. E o nome dele eu acho que já dá um excelente spoiler, né? Do que está por vir, Escutando o Espírito no Texto. E esse livro é na verdade, uma compilação de artigos do Fee, que ele uniu e ele adaptou, né, para estarem aqui nesse livro. E o primeiro capítulo ele já começa dando o tom do que eu acredito que até da sua própria teologia, né, enquanto
enquanto biblista, enquanto exegeta, ele já vai falando, o título é Exegese e Espiritualidade Completando o Círculo, e ele vai falando exatamente sobre como unir a espiritualidade, a experiência, se podemos chamar assim, né, na, na palavra que nós estamos usando aqui na live, ele vai falar como unir isso, e na verdade como uma coisa é realmente um círculo, né? A experiência de várias pessoas foi o que levou ao registro bíblico, e como nós também devemos ler esse registro bíblico a partir das nossas experiências também e tudo mais. Só que ele apresenta isso, e uma coisa que eu gosto muito do Gordon Fee enquanto escritor é que ele era um autor, né, e um exegeta, um teólogo muito profundo, que trabalhava o texto de uma forma extremamente refinada, mas ao mesmo tempo com uma linguagem que eu considero simples, é uma linguagem acessível, uma linguagem que você consegue ler e entender. Só que, na verdade, são coisas extremamente complexas que ele está falando ali, né? Para quem não conhece o Gordon Fee, ou não tem muitas informações sobre esse autor, ele era um dos, eu acho que, autores aí contemporâneos que mais conheciam sobre Paulo, né? Então, ele dedicou quase toda a sua vida acadêmica na teologia para falar das cartas paulinas, né? Então, ele traz muito sobre isso. Nesse livro, ele traz já algumas coisas. Tem capítulos aqui que já vale a pena você comprar um livro só por um capítulo específico, por exemplo, né? Mas vários são incríveis. Ele vai falar de Trindade, ele faz algumas considerações sobre como escrever um comentário bíblico. Tem uma aqui que eu acho, tipo, o nome é Questões de Gênero, Reflexões sobre a Perspectiva do Apóstolo Paulo. E é bem interessante porque, como já falaram, o Gordon Fee era um escritor conservador, tá? Então, mas as informações históricas que ele apresenta aqui e também a exegese que ele faz dos textos é incrível. Você vai estar tendo acesso a realmente um exegeta de ponta, né? Então, é um livro sensacional, assim. Eu acho que tinha outros pontos, né, pai? Que você queria que eu... Eu queria que Eu você queria... destacasse o papel da experiência. E Como é que ele coloca a experiência na interpretação textual? Porque aqui a revolução, quase que a Terceira Guerra Mundial aconteceu por causa da questão do lugar da experiência na interpretação. O pessoal bebeu tanto da teologia racionalista, de corte conservador, deixa eu acentuar aqui, de corte conservador, que não tem outra possibilidade, tá? Se você for querer partir para um estudo teológico sofisticado, você tem que cair no colo do racionalista. Aí o Gordon Fee vem e mostra justamente o contrário disso. Não, ele não coloca experiência antes, não coloca experiência depois. Onde é que ele coloca a experiência, certo? ele, por exemplo, eu já abri aqui, ó, o objetivo final, ele já vai falar da exegese, é o objetivo espiritual, né? Então ele vai falar um grande problema era ler o livro ler a Bíblia como um livro puramente histórico, como puramente um compilado de histórias que aconteceram no passado para a gente se informar. E quem E ele faz fala, isso não, não é só liberal, gente. Não é. A teologia conservadora tem essa pretensão. Você pegar a Bíblia só para extrair dela princípios e etc. E tal. Não, o Fee não está falando disso. O Fee está dizendo, ela serve para isso, ela se presta a isso? Sim. Mas não é só isso. A Bíblia é um livro de nutrir a nossa vida espiritual. Eu acho que um exemplo no próprio livro do Fee, assim, é a maneira como ele lê Romanos 5, 27 e 28. Né? É lindo isso aí, viu? Isso aí é lindo. Por exemplo, quando você pega a tradição exegética desse texto, você percebe que aquela coisa, né, dos gemidos inefáveis. Ou né? inexprimíveis, né? Desculpa, versos 26 e 27, eu falei errado. 5, 26 e 27. Inefáveis ou não inteligíveis. Aí ele vai ler e vai mostrar, tá vendo? Ó, isso aqui provavelmente esteja se referindo a uma experiência de glossolalia. Ah, está inventando. Não está inventando. É porque ele tá operacionalizando o método, que é o método histórico-gramatical, mas está fazendo isso em diálogo com a experiência pentecostal. Então, você percebe o diálogo. Ele vai no grego, vai olhar a linguagem, vai olhar a estrutura, vai olhar o contexto judaico daquela época, etc. E vai chegar a uma conclusão extremamente adequada, defensável e acadêmica. Então, quer dizer, mas essa face aí do Fee o pessoal não conhece no Brasil.
Por quê? Porque o FI foi vendido, né, principalmente a excelente obra dele, Entende Tu o que Lês, né, dele com o Douglas Stewart, que é um livro de hermenêutica tradicional. Se você pegar, aí você pega. Esse FI que nós mostramos aí é o FI pentecostal. O pessoal não conhece esse FI. Toma um choque. O pessoal que vai ler esse livro do Gordon Fee, ele leva um choque. É o mesmo autor daquele Entendes o que Lês, né? Eu já vi gente com esse espanto. O Gordon Fee era pentecostal, e eu falo, né? E era pastor da Assembleia de Deus. Não é possível. A pessoa cai de costa, né? Não consegue entender. Então, eu acho que é preciso conhecer. E o que nós estamos fazendo nessa live aqui, né? É uma live instrutiva para vocês terem os textos, os livros mínimos que você tem que ler para dizer assim, ó, eu sou pentecostal e eu sou pentecostal com fundamento, com profundidade, com embasamento. César, um comentário eu acho que é importante, até o André comenta aqui que o FI do Entende que Lês parece outro FI, e em parte isso é verdade, porque o Entende o que Lês talvez seja um dos primeiros, se não o primeiro livro que o Gordon Fee escreveu. É um livro muito antigo, do final da década de 60, início da década de 70, tá? Então ali é o FIG jovem, acabou de sair da Sim. academia, tá bem racionalista ali, Racionalista, inclusive, sim. né? Mas esse FI vai mudando, tá? O FI que aborda, inclusive, a questão carismática, depois, na década de 90, está muito mais maduro e muito mais pentecostal. Isso tanto na obra dele, no comentário de 1 Coríntios, que já tem em português, como também no livro Empoderados por Deus, que a Thomas Nelson em breve vai publicar também por esse selo da Pentecostal Carismático com tradução da Séfora, né? Então, assim, de fato, o Gordon Fee, como grandes teólogos na história, tem fases, né? Tem a fase Fases. jovem e a fase mais velha. E a fase mais velha ficou bem melhor, ficou Bem melhor. mais pentecostal. Sem dúvida. E aí eu queria apresentar para vocês isso aqui, que também foi indicação, né? Como eu disse no início, tem uma curadoria. Eu falei que curadoria dupla, mas eu sei que tem uns dedos do Kenner aí também. Vai Também. sair algumas coisas que o Kenner indicou. Mas esse Vai. aqui foi uma indicação do Gutierrez, o livro inspirado do Jacques Levison, O Espírito Santo e a Mente de Fé. O Gutierrez indicou esse livro. Eu quero até franquear a palavra para ele, que ele vai falar como melhor do que nós. A importância desse livro, eu diria que é um complemento ao trabalho do Robert Menzies, quando ele faz... O que o Menzies faz? Ele faz um resgate da literatura do Segundo Templo, ou seja, traduzindo em português, literatura judaica, que era contemporânea ao Novo Testamento, ou até antes do Novo Testamento, né? Aquela literatura que Paulo teve acesso, que certamente Jesus teve acesso. Que os membros da igreja primitiva, como judeus, tiveram acesso. O Menzies mostra ali como que o espírito é retratado como um espírito empoderador, como aquele que, de alguma forma, capacita as pessoas, e como essa leitura é resgatada por Lucas no Novo Testamento. Então, Lucas não estaria fazendo nada novo, digamos assim, ele estaria continuando uma tradição judaica já presente, tá? É claro, o novo aí seria colocar uma ênfase cristológica, né? O Levison faz um trabalho semelhante aqui nesse livro. Ele vai resgatar a teologia judaica, tanto no Antigo Testamento, mas também nessa literatura do Segundo Templo, para mostrar o quanto que o Espírito estava ativo, tanto como empoderador, como aquele que reveste de poder, como que também aquele que santifica. Qual a importância dessa obra do Levison? Porque, de maneira geral, a teologia evangélica, quando vai trabalhar a doutrina do Espírito Santo, ela é muito dependente do Novo Testamento, como se o Espírito Santo estivesse apenas presente no Novo Testamento, quase não trabalha o Antigo Testamento. Eu mesmo não conheço nenhuma teologia sistemática não pentecostal, tá? Que trabalhe textos de êxtase no Antigo Testamento, 1 Samuel 10, Números 11, não tem. Isso você vai encontrar nessa obra. Então, exatamente aqui a importância dele olha, o Espírito Santo, ou uma pneumatologia, já era um assunto complexo no judaísmo do primeiro século. Tá? Então, assim, o cristianismo segue
e aperfeiçoa essa tradição. Então, esse livro é fantástico. Também não é um livro de leitura fácil, precisa de algum treinamento teológico, mas dos livros do Levison, é o mais fácil, tá? Eu posso dizer que é o mais fácil. Por isso que eu indiquei ele. A gente sempre, Mas o que eu diria é o seguinte, pode falar, Sérgio. a gente sempre fala isso do treinamento de linguagem, mas não tem outro caminho como, né, você ir refinando a tua linguagem, lendo. Você tem Lendo. realmente que insistir no, poxa, eu não estou entendendo, vou ter que voltar de novo 3, 4, 5 vezes no mesmo parágrafo. Mas é isso, com o tempo você vai conseguir, você vai melhorando, né? Não Exatamente. tem muito para onde correr. Se você quer estudar teologia, gente, sinceramente, não tem caminho fácil. Tem que ler, tem que se familiarizar com os jargões teológicos, tem que se familiarizar com a nomenclatura teológica, com o vocabulário teológico e deixar de ficar atrás de atalho, deixar de ficar atrás de simplificação. Não existe coisa boa simplista. Pode ser em linguagem simples, mas é denso. Não existe coisa boa simplista. Se está simplista, é ruim. Deixa eu falar para vocês. Pode até ter uma linguagem sofisticada, mas se for simplista, é ruim. Então, o que a gente está apresentando para vocês aqui é sofisticação intelectual, é erudição teológica pentecostal, e é exatamente isso que a gente está apresentando para vocês nessa live. Tá? Eu acho que uma coisa importante também nesse livro, deixa eu só acrescentar aqui, César, sobre isso, Sim. porque ele também conecta a experiência pneumática, e ele considera o termo êxtase à questão ética, a discussões sobre práticas éticas, ou seja, porque se há talvez alguém tenha a seguinte crítica: essa coisa de experiência mística, estática, etc., desconecta a pessoa da realidade e ela então acaba legitimando posturas pouco comprometidas com a justiça, com o direito, com o ético. Ele vai mostrar que não. Inclusive, a pneumatologia dele é uma pneumatologia que aponta para a postura ética. Que ele pode ser até mal interpretado, tá? Alguém pode achar que ele esteja dizendo que a questão ética esgota a pneumatologia, negando a experiência estática. Não é isso. Ele está dizendo que a experiência estática ela vai também produzir uma vida, um jeito de agir no mundo ético, né? Acho que justo, né? A pneumatologia produz uma ação no mundo. É esse o ponto. Ela dá uma sensibilidade para você ser tocado nessas áreas também. E aí, falando de pneumatologia, falando de experiência estática, agora nós chegamos aqui a uma obra que, sinceramente, ela é uma das melhores que nós temos dentro dessa área da pneumatologia no Brasil. Porque faz essa junção muito positiva de teologia e de espiritualidade transformada em experiência, mas você vai ler na teoria. Então, o Gutierrez vai fazer aqui a distinção entre êxtase e transe. O Gutierrez vai mostrar que o êxtase por si não é errado, inclusive a expressão êxtase, né, que ficou demonizada como místico, ou seja, todas essas demonizações são demonizações da teologia tradicional, da teologia de corte sensacionista, que infiltrou-se na teologia pentecostal via leitura, né, dessas coisas. Então é muito triste, a gente vê o próprio pentecostal falando mal de êxtase, falando mal de místico, falando mal dessas coisas que são coisas que caracterizam, inclusive, as experiências bíblicas. Então, Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal, escrito pelo Gutierrez, é um livro de fácil leitura, mas não é simplista, como eu volto a dizer. Ele tem a densidade das ideias, como qualquer livro sério tem, mas é um livro de fácil acesso, que fica entre a academia e a vida cristã, a igreja, o irmão do chão de igreja que pode ler. E, sem dúvida alguma, é um material que não pode faltar para quem quer uma pneumatologia dentro da realidade das demandas que nós temos hoje. E o Gutierrez pode falar melhor para a gente, que é o autor. Eu costumo falar que antes de ser teólogo, eu sou jornalista, né? E a Séfora também uma mágica do jornalismo é traduzir a discussão acadêmica para a linguagem popular, né? Para que todo mundo entenda. O jornalista faz isso com saúde, faz isso com a economia, e eu faço isso com teologia, né? Então, esse livro, eu procurei trazer ao máximo toda a discussão a respeito do Espírito Santo que está ocorrendo na academia,
numa linguagem mega acessível. Então, vai ter capítulos sobre Espírito Santo e criação, por exemplo, que é um assunto pouco abordado ainda. Essa questão da diferença de êxtase e transe. O lado carismático do apóstolo Paulo, que, por incrível que pareça, ainda é pouco explorado. Eu trabalho nesse livro. Então, eu não fico ali restrito ao assunto de batismo e dons, embora também eu trabalhe. E eu acho que o ponto alto do livro, César, é a questão, pelo menos que eu gostei mais, foi trabalhar o conceito de nabiísmo, que é o profetismo carismático do Antigo Testamento, né? Embora tenha um texto aqui e acolá trabalhando esse tema, eu tentei ser o mais exaustivo possível nesse livro. São 2 capítulos dedicados a esse tema. Então, para entender as nossas origens pentecostais, a gente tem que ir lá para Números 11, Samuel 10, 19. Há muito texto carismático no Antigo Testamento que são incríveis e pouco explorados ainda, né? Então, foi um livro bastante gostoso de escrever. A Thomas Nelson ainda publicou em capa dura. Eu tenho viajado aí pelo Brasil, ele tem vendido bem, graças a Deus. Então, os irmãos que estão me acompanhando aqui, que eu vou estar em São Luís de novo. Eu estava em São Luís domingo agora e vou voltar agora nesse final de semana. Eu vou levar o livro para vocês também aí. Isso é uma benção. E o Gutierrez é maranhense, né? Ele mora em São Paulo, mas é maranhense. Eu nasci lá, cresci aqui em Você São Paulo, é né? maranhense? Essa eu não sabia. Pouca gente sabe. Eu só nasci, né? Eu achei que você fosse. Que Isso é porque doideira, são que legal. coautores, aí você imagina. Essa eu não sabia, sinceramente. Mas eu sou Você é historiador maranhense. também, né? Nem os maranhenses sabem. Então eu Lá, investigo Mas a você vida só, das pessoas. então você só nasceu no eu vim Maranhão. com 1 ano para São Paulo, né? Ah, ok. Mas um carinho grande aí pelo estado do Maranhão, o estado ali que eu nasci, mas é um estado que eu tenho um carinho grande, é claro, óbvio, né? Mas é um estado realmente bem, infelizmente ainda bem precário em muita Carente, né? coisa, é muito carente, é o mais carente do Brasil, Mas, né? Então, olha, mas gente, a dica, hein? Cidadão honorário da cidade aí, dos mais nobres, o Gutierrez, hein? Vocês precisam dar um título para ele, cidadão honorário aí, cidadão benemérito, entendeu? Mas uma coisa que eu fico orgulhoso, César, é que saíram grandes mentes pentecostais Sim, dali, né? Estevão Estevão Ângelo de de Souza, Souza, por muito embora exemplo. ele seja Ah, piauense, né? é do Piauí? Olha, eu já não Mas, sabia. mas ele cresceu, mas ele cresceu totalmente ali no Maranhão, né? O pastor Estevão de Souza, que é um teólogo do Espírito Santo, né? Que nós temos. Sobre a pessoa do Espírito Santo, extremamente relevante, né? Um homem, uma personalidade fantástica. E muitos outros, Gesiel Gomes, Raimundo de Oliveira, se eu não me engano, também era Raimundo de piauiense. Oliveira. Então, Não, o Raimundo de Oliveira eu estou em dúvida agora se é piauense ou maranhense, mas, deve ter passado pelo Maranhão, isso eu sei mas que passou. tem o pastor Gilmar Santos, enfim, Por aí vai. tem muitas personalidades, né? Interessante. Que saíram do Maranhão. No mínimo moraram ali, né? Não, mas são maranhenses mesmo. É interessante pensar como essa é uma característica bem, por exemplo, dos teólogos pentecostais brasileiros, né? Às vezes você vai ver são pessoas que saíram de lugares carentes, de lugares afastados dos grandes centros, e isso, na minha opinião, reforça ainda mais, né? Deixa a história do movimento pentecostal brasileiro ainda mais bonita, né? Porque é isso, é literalmente ser empoderado pelo Espírito, né? Ser usado por Deus para crescer, para chegar em outros lugares. Eu sei de uma grande metrópole, então não aqui é uma Aracruz, né? César conhece aqui é Aracruz. tudo do interior. Aqui é tudo povo do interior. Tem gente que assiste a Teobriano no interior do Paraná, de Goiuerê, você imagina, né? Nome A Séfora que Tupi-Guarani. nasceu na capital? Não, a Não, Séfora é de Goiuerê. Também no interior. Então, Goiuerê. Aqui não tem ninguém de capital. Gente, a próxima obra é uma obra também de interpretação, de hermenêutica pentecostal, uma obra seminal que fez história, né? Ela cronologicamente, ela é anterior à autoridade bíblica e experiência no Espírito, mas ela recebeu uma nova edição, teve atualização, teve novos capítulos e saiu com uma cara totalmente nova, que é Interpretando a Bíblia a partir do Espírito, que é uma edição atualizada da obra Experiência e Hermenêutica Pentecostal, que foi publicada anteriormente pela CPAD em 2018, quando eu era editor de livros na editora também.
E o autor é o nosso amigo aqui, o Kenneth Terra, e o nosso amigo Davi Mesquiati Oliveira, que a gente nunca consegue arrastar para uma live dessa. Mas qualquer dia eu vou tentar arrastar o Davi, viu? O Davi vai caber na live. Ele é muito grande, deve ter uns 2 metros, mas ele vai caber na live. É o Então, maior assim, teólogo do Brasil. o maior teólogo do Brasil, né? Então, essa obra também, ela é uma obra seminal que fez história. E apesar dela ter saído antes, como ela é fruto de uma reunião de artigos acadêmicos dos autores que apresentaram esses textos em eventos de ponta, de teologia de ponta acadêmica no Brasil e até fora dele, ela acabou não sendo muito bem entendida. Então, de fato, a autoridade bíblica e experiência no Espírito, da forma como ela veio dentro da linha pentecostal carismática, foi bom ela ter vindo antes, que ela prepara você, inclusive, conceitualmente, para entender melhor interpretando a Bíblia a partir do Espírito, que eu vou deixar a palavra para o meu amigo Kenner. Eu lembro eu lembro, não sei se o Gutierrez lembra disso, nós estávamos no carro lá com o José Alves, aí você falou assim, Kenner, o pessoal não entendeu aqui o texto porque a linguagem dele é muito acadêmica, você precisa escrever um texto que seja mais acessível. Aí foi quando a gente pensou, então vamos escrever esse negócio. E foi mesmo, porque o César tinha escrito em 2013 um texto sobre pentecostalismo e pós-modernidade, e lá havia 2 capítulos sobre a hermenêutica pentecostal. Sim, um Até capítulo. então, foi um, né? Até Um de então, 90 páginas. 90 páginas. Então, assim, a gente não tinha uma discussão, pelo menos acadêmica lá, sobre hermenêutica pentecostal. E aí eu fui participar de um evento em Marburg, na Alemanha. O diálogo entre teólogos da Alemanha e teólogos latino-americanos que pensassem pentecostalismo e teologia pentecostal, que é outro problema, né? O pessoal estuda muito pentecostalismo, ou pentecostalismo, numa perspectiva histórica e sociológica. Teologia pentecostal, os caras parece que não se preocupam tanto com isso no Brasil. Então, esse livro, o que eu e o Davi fizemos? Nós começamos a publicar artigos em revistas acadêmicas, revistas de instituições de história, de teologia, porque quando você olha no mundo acadêmico, tem aquela coisa, revista A1, A2, A3, A4. A partir disso, você tem, então, níveis acadêmicos de um texto. E a gente começou a publicar esses artigos em revista A1, A2, discutindo hermenêutica pentecostal, teologia pentecostal. Então, quando alguém falava... A1, A2 significa o quê, Ken? Para quem não é da área acadêmica. A1, A2, que são o topo, assim. Eu não sei o que significa. Ou seja, são classificações de uma revista acadêmica. São classificações de uma revista acadêmica. Né? Então, assim, aí, como que isso faz? Tem pareceristas que avaliam o texto vai publicado, se os pareceristas que fazem parecer de texto sem a indicação de autor, e etc. Aí nós juntamos esses textos acadêmicos. Aqui... mais qualificações você precisa, né? Exatamente. Só doutores podem participar disso. Você manda o artigo, 2 pesquisadores especialistas naquela área recebem o artigo e avaliam. E eles decidem se o artigo entra ou não. Então, e é bom dizer, eles recebem de forma anônima, eles não sabem quem são os autores. Não sabem quem são os autores. Esse que é o ponto interessante. Assim. Então, esse livro é resultado desses textos acadêmicos que foram publicados em revistas acadêmicas e em uma revista alemã. Aqui tem um texto que o embrião desse texto foi produzido numa revista alemã, resultado lá, que foi interessante. Porque quando nós chegamos lá... inclusive, eu citei, exatamente, citei o texto do César. O pentecostalismo pós-modernidade está citado. Está citado nesse texto. Interessante, tinha um rapaz lá, um italiano, que estava terminando o doutorado dele em Heidelberg, e foi falar sobre hermenêutica pentecostal. O que a gente percebeu? Que aqui no Brasil a gente estava pesquisando e produzindo coisas no mesmo nível. O nosso artigo entrou e o dele não. Então, assim, na minha cabeça, bom, nossa, quando chegar no Brasil, os irmãos pentecostais vão adorar, porque defendendo a experiência, né? O lugar da experiência. Irmão, também foi um tapa, porque eu descobri que o pessoal aqui no Brasil estava com os pentecostais e carismáticos estavam com problema com a experiência. Aí realmente foi um tempo difícil, porque para explicar não é os pentecostais carismáticos, é o pessoal que passou a ler e achou que literatura boa só é literatura sensacionista. Mas também, aí entra o problema.
a gente não tinha uma linha como essa, com essa organização lógica para as pessoas formar uma mentalidade. Essa é a verdade. A gente tem textos bons, mas textos soltos que a pessoa não consegue fazer conexão de uma coisa com a outra. O que a gente está tentando fazer nessa live, minha gente, é mostrar para vocês que se você seguir essa ordem de leitura aqui, você consegue formar uma mente pentecostal, você consegue ter uma cosmovisão pentecostal. Que se você ficar lendo o livro salteado só, você não vai conseguir organizar isso. A gente está nessa live para te dar esse caminho. Continua aqui. Eu, inclusive, recomendo que vocês leiam primeiro o texto que eu escrevi com o Gutierrez. Sim, por isso que a gente apresentou antes. A gente apresentou antes para seguir essa linha. Depois leiam isso aqui. Sim, exatamente. Talvez o ideal seria até que eu tivesse sido lançado antes, mas não foi assim, infelizmente. Agora, mas na linha aqui é assim, mas na linha está assim. Então, é isso que ele está assim. Então, eu agradeço muito a Thomas Nelson, inclusive, por ter retomado esse texto, ele foi revisado. E, entre outras coisas que esse texto apresenta, é a relação, por exemplo, entre teologia pentecostal, pentecostalismo e tradição reformada. Aqui tem 2 artigos sobre reforma protestante e movimento pentecostal. E há aqui, inclusive, uma exortação para se considerar, por exemplo, a reforma radical como um bom lugar de diálogo. Thomas Minzer vai falar coisas que eu acho que qualquer pentecostal concordaria. Quando o comentário que o Thomas Minzer faz de Daniel e a maneira como faz, eu acho que qualquer pentecostal concordaria. Mais do que um comentário histórico-crítico do livro de Daniel. Então, aqui também tem um texto que vai indicar essa relação entre teologia pentecostal, pentecostalismo e as reformas, que também são reformas protestantes, reformas radicais. Além, obviamente, de fazer uma discussão sobre como o pentecostal lê a Bíblia, né? E a relação aqui. A pergunta ainda está para ser respondida, tá? Bom, se a experiência pentecostal é importante para a leitura bíblica, então se o pentecostal lê a Bíblia em diálogo com a experiência, quais são os melhores métodos para darem conta dessa relação? Pronto. Primeiro a gente tem que admitir, há um tipo de hermenêutica pentecostal. Métodos são múltiplos. Aí nós temos que começar a discutir assim, quais os melhores métodos para darem conta desta realidade inegável da relação entre experiência e texto. Que é justamente a definição de hermenêutica na visão do pastor Antônio Gilberto, que é a ciência que vai buscar os melhores métodos para se chegar ao sentido do texto. Exatamente isso. E aí, o que a gente descobre, vindo nessa toada? A gente descobre que teólogos anglicanos, né, como o Gutierrez citou, o James Dunn, que era metodista, né? O Dunn era metodista. Mas o Larry Hurtado foi se tornando anglicano, e o N.T. Wright, que o Gutierrez também citou aqui, ele é anglicano. É um dos anglicanos hoje mais prolíficos, como produtor também, um paulinista fantástico, e um homem, enfim, né, acima da média, né? E o Gutierrez foi quem indicou essa obra muito interessante para Thomas Nelson Brasil, para a linha pentecostal carismática, Teologia Pentecostal em Diálogo com N.T. Wright. E eu queria que o Gutierrez falasse desse tratado aqui que desmistifica a ideia de que pentecostal não pensa, não tem teologia, não sabe o que está falando, quando trava diálogo com um homem do nível do N.T. Wright. Antes do Gutierrez começar, eu posso só... Infelizmente, eu vou ter que sair por causa do meu horário. Porque amanhã eu vou acordar muito cedinho. Felizmente, nós temos ali pastores, né? Pessoas bancárias. Eu também sou um trabalhador brasileiro, daqui a pouco eu também tenho que dormir. Infelizmente, eu vou ter que me despedir aqui, mas deixo vocês continuando então a live. Sei que vocês vão apresentar muito bem aí os livros, tá? Mas muito obrigada pelo convite, como sempre. Tá bom, obrigado, César. Filho, beijo. Valeu, César. Tchau, obrigado. Boa noite. Então, César, esse livro, ele foi até uma descoberta assim, meio aleatória. Eu estava vendo alguns livros em inglês, e aí eu me deparei com esse. É publicado por uma editora pequena, se não me engano, até canadense editora. Ela é tão pequena que a Thomas Nelson teve dificuldade de entrar em contato para trazer essa tradução para o Brasil, né? E deu certo. Por que esse livro é incrível? Primeiro que o N.T. Wright
sem nenhum exagero, não é porque eu gosto dele, isso não é um critério subjetivo do Gutierrez, mas ele talvez hoje, o principal teólogo protestante vivo, né? Pelo peso de importância acadêmica que ele tem, as discussões que ele traz, não só para a teologia paulina, mas também o cristianismo das origens, para a cristologia, para a busca do Jesus histórico na sua quarta fase. Então, assim, o Andrew Wright é um teólogo assim que tem impactado bastante a teologia cristã de maneira geral. Ele é muito lido também em outras tradições, inclusive ele é muito lido por católicos. E ele é um autor, quando eu vi esse livro, fiquei maravilhado, porque não são só pentecostais comentando pontos da teologia do Andrew Wright. São pentecostais fazendo um diálogo literalmente, porque ele responde a cada texto, né? Então, se você quiser conhecer o pensamento do Andrew Wright e, ao mesmo tempo, ver como que ele dialoga com os pentecostais, é fantástico, né? Ele até conta uma experiência, pouca gente sabe disso, que ele conta uma experiência que ele teve com a glossolalia, né? E ele conta isso numa entrevista em vídeo também. Então ele tem um pezinho carismático aí também, e que é bastante legal de conhecer esse lado do Andrew Wright. Livro fácil de ler, tá? Aqui já não tem um problema de ser um livro excessivamente difícil. Livro agradável. A gente fez inclusive uma live não, Eu ia falar agora. a gente fez um bate-papo sobre esse livro na Igreja Batista Betânia, Sim, que com o está lá no Bibo, né? canal do Bibo, né? Sim. Grava, Eu grava, assisti. Eu assisti ao gravamos, vivo, inclusive. gravamos o podcast ao vivo, né? Óbvio, né? Ao vivo na igreja Podcast lá na que igreja. E você tinha lá dirige. tinha umas 600 pessoas lá. Eu Numa assisti. segunda noite. Eu assisti no dia. Numa noite. Aí tá lá gravado, tá no YouTube e tá no Bibotalk lá no Spotify. Só deixar aqui a gosto para vocês comprarem o livro, é o debate que ele tem com Glenn Menzies sobre escatologia. Porque talvez seja o ponto mais distante entre o Andrew Wright e, aparentemente, pelo menos, né? E a escatologia pentecostal mais clássica, mais dispensacionalista. Então, esse capítulo aqui do Glenn Menzies com o Andrew Wright é interessantíssimo. Mas eu não vou dar detalhe, porque você tem que ler o livro. Deixa eu fazer um jabá, queria fazer um jabá, já que o Gutierrez falou. Dia 25 de maio, agora, nós teremos um BTD, que é mais ou menos o que nós fizemos aqui quando o Gutierrez e quem mais veio foi? Alcino. O Alcino. Isso, O Alcino e o próprio Bibo. E o próprio Bibo, que estará agora. Nós teremos um BTD. Aí vai estar o Léo, o Alcino, o Gutierrez e eu, discutindo, inclusive, essa questão do fim do mundo aí. Ó. Eu não vou estar, não. Não tô sabendo desse convite aí, não. Não. Eu acho que não, mas eu acho que não tá, não, Gutierrez, que vem só do Rio. Só o pessoal do Rio. Quer acrescentar alguma coisa, Gutierrez, dessa maio. fantástica obra? Então, eu acho que um ponto alto do livro também é porque, assim, é para mostrar que a teologia pentecostal está além da pneumatologia, tá? Sim. Então, isso, você vê a qualidade de debate aqui em assuntos como eclesiologia, como a própria soteriologia, do ponto de vista pentecostal, sem ficar preso a esses grandes debates, calvinismo, arminianismo, por exemplo, puxa, você vê, a teologia pentecostal ela tem o que falar além de dons, batismo no Espírito Santo, por exemplo. Ou seja, ela é ampla, né? Realmente há uma amplitude da teologia pentecostal em todos os campos, em todas as áreas do edifício da teologia sistemática e também da Bíblia, né? Também da teologia bíblica. Então, eu acho que é muito interessante esse ponto que você está destacando mesmo. E aí eu destacaria agora o Batizados no Espírito, a obra do Frank McKee, uma teologia pentecostal global. Ele é um pastor da Assembleia de Deus, tá, gente? Norte-americana. E ele faz uma abordagem interessante nesse livro, porque ele não nega a glossolalia como sinal. Ele não usa a expressão evidência. Ele prefere... Porque, inclusive, a expressão evidência realmente é racionalista. A evidência é uma coisa racionalista. Ele prefere a expressão bíblica sinal do batismo no Espírito Santo, mas ele vai além disso no sentido de mostrar que esse batismo, esse enchimento, ele é contínuo e engloba outros momentos da realidade da caminhada de fé do cristão. Então, é um trabalho fantástico que ele também produziu
que procura, inclusive, fazer um diálogo do ponto de vista cristão, tá, gente? Ecumênico mesmo. Ecumênico, mostrando como que a experiência com o Espírito, não necessariamente a glossolalia, mas a experiência com o Espírito, seja a iniciação, conversão, seja o processo de santificação que é contínuo, seja o processo das experiências estáticas, ela perpassa a fé cristã de fora a fora. Não é alguma coisa exclusiva da tradição pentecostal carismática. É uma coisa bíblica, né? Uma coisa bíblica que perpassa todas as tradições, seja as protestantes, seja as ortodoxas do cristianismo oriental, seja as católicas, e nos une, né? É alguma coisa que nos une. Então, e deságua, finalmente, no que ele explicou tão bem há poucos dias numa live com o Zé Bruno, no canal dele, deságua no ágape, né? No amor, que é exatamente isso que tem que nos caracterizar. O Senhor Jesus Cristo disse sobre isso, né? Aí já não foi o Maqui que está falando, eu estou falando. O mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos pela forma como vocês amarem uns aos outros. Mas, infelizmente, as pessoas, às vezes, colhem muitos maus exemplos da nossa parte, porque nós acabamos destilando muito ódio um contra os outros, e por questões, assim, às vezes, extremamente banais, né? Por questões periféricas da teologia, por questões que não deveriam, que não caracterizam o cristianismo, inclusive. Pode falar, Gutierrez. Só um recadinho aqui para o pessoal. Eu vou deixar os livros todos que a gente indicou nos meus stories. Então acompanhe ali, eu vou colocar o link, inclusive, para vocês comprarem aí e aprofundar essa leitura, tá? E vai eu ficar acho salvo interessante no colocar YouTube, um comentário também fixado com o nome dos livros na live. A live vai ficar nos nossos perfis, viu, gente? A live vai ficar salva aqui no Instagram, no perfil de cada um. E aí ele também vai ficar no perfil do Gutierrez. Você quer abrir a live, Gutierrez? Fui eu que abri. Não, mas vai ficar nos nossos perfis também. Que eu vou marcar vocês. Eu vou marcar vocês. E aí vai ficar. Eu acho que tem como marcar. Vai ficar no perfil de cada um de nós. Então, pode falar, a gente também põe nos stories aí os livros que a gente está indicando. Eu acho que uma coisa importante do Frank Maquia tem a ver também com a teologização da experiência do falar em línguas. Então, o falar em línguas ele é uma experiência, para além de ser ou não ser evidência e tal, quais são as consequências teológicas de dizer que o Espírito toma alguém e ele fala novas línguas? Aí ele vai pensar a questão de escatologia, ou seja, você está antecipando a presença do fim dos tempos no sinal que o Espírito está aqui. Isso é uma a coisa da proléptica. Isso. E além de apontar também para uma ideia de que o falar em línguas acaba impedindo um esgotar do Deus que está para além da linguagem. Então, é uma postura humilde diante de um Deus que a linguagem não dá conta. Então, ele vai fazer teologia a partir da experiência da glossolalia, esse ponto. Exatamente isso que a gente tentou fazer aqui. Agora eu cheguei no último aqui. Infelizmente a Séfora teve que sair. Mas o Gutierrez ia falar alguma coisa para acrescentar no Kenner. Pode falar, Gutierrez. Não, ainda só sobre o livro do Maquia, você vai ver uma discordância ou outra com outro teólogo pentecostal. E, gente, está tudo bem, tá? A teologia, ela é diálogo, ela é discordância em pontos periféricos. Então, porque no Brasil, assim, as pessoas se escandalizam com a discordância, né? Se eu eventualmente escrever um texto e o César escrever eu escrevo A e o César escreve B, não, eles estão brigados. Eles estão agora inimigos. É verdade. É porque é a mesma coisa. As pessoas tudo não muito passional aqui, né? Não é assim conseguem entender que não é assim que se faz teologia. Teologia se faz a partir também de dados pessoais, de percepções pessoais, que óbvio que não podem ferir o núcleo básico da fé, né, cristã, mas dentro dessas questões a gente pode divergir, pode ter uma série de visões e perspectivas que enriquecem, na verdade. O Gutierrez percebe coisas que eu não, o Kenner também, a Séfora, e isso enriquece esse mosaico da fé, né? Exatamente. Eu quero apresentar agora o último, né? A última obra aqui, por enquanto, publicada, que não é cronologicamente nessa ordem a última, mas a última da live aqui, e a última da linha publicada até então, que é a Teologia Sistemática Carismática, a conexão pneumática entre as principais doutrinas da fé cristã. A obra que eu escrevi em coautoria com a Séfora, uma obra em 2 volumes,
né? Esse é o volume 2, 1.800 páginas. E o que eu quero destacar disso aqui, de uma vez por todas? Não é uma teologia sistemática. Não é uma teologia sistemática. É uma consideração das doutrinas da teologia sistemática dentro da perspectiva pentecostal. Como é que fica? E aí alguém diz, mas como assim? Deixa eu explicar para vocês. O pentecostalismo, a tradição pentecostal, a tradição carismática pentecostal, ela não tem um sistema teológico. Ela não é como o calvinismo, por exemplo, e não é nem como o arminianismo. Não é um sistema teológico. Ela é aberta, ela é mais bíblica do que sistemática nesse sentido. Então, o que a gente faz aqui é como é que a doutrina de Deus é vista dentro da perspectiva pentecostal? Ah, é diferente? Claro que é diferente. Como é que a doutrina do Espírito Santo? Óbvio, né? Ele tem um capítulo aqui, 900 páginas. Só que, além disso, a gente vai passando a cristologia, como é que a cristologia é vista numa perspectiva pentecostal? A antropologia teológica, a martiologia, que é a doutrina do pecado, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, né? A antropologia teológica é a doutrina do ser humano. Aí a gente passa para a eclesiologia, a doutrina da igreja, e por último a escatologia. Mas os 2 capítulos iniciais é uma explicação metodológica de como nós chegamos a esses dados. Porque, gente, olha só, teologia sistemática não caiu do céu. Ela foi produzida e ela segue uma linha, segue um pensamento, segue um viés, segue uma epistemologia, uma perspectiva. Então a gente explica nos 2 primeiros capítulos qual é essa perspectiva. Mostra para você o passo a passo dessa perspectiva até culminar nas considerações que a gente chama de análises doutrinárias. Aí nós vamos fazer análises doutrinárias pelo viés da pneumatologia, como é que fica essas doutrinas, entendeu? Como é que fica essas doutrinas. Então, quando você for ler a teologia sistemática, tem que manter isso. Não é a pretensão de sistematizar nada, é a leitura dessa sistematização na forma pentecostal e carismática de fazer. Esse é o grande diferencial dessa obra. E nesse sentido, no Brasil não tem mesmo, tá? De fato não tem. Eu acho que, César, que a gente aqui pode falar por você, que é até mais justo, claro, né, do ponto de vista claro. da indicação sobre isso. Com certeza eu disse isso e repito sempre. Talvez seja o texto mais importante de teologia pentecostal escrito em língua portuguesa. Primeiro porque ele é denso, o tamanho já demonstra a sua importância. Segundo, a quantidade de páginas reservadas para um tema que é esquecido, que é a pneumatologia, e é escrito, acho que é o primeiro texto que eu conheço, a primeira teologia que eu conheço escrita entre um pai e uma filha. E no Brasil, eu acho que é a primeira teologia, deixa eu falar assim, teologia sistemática, escrita por uma mulher. Sim. Então, assim, só essa questão só a questão estética já é uma revolução. Tem muita questão inédita no livro. Muita questão inédita nesse livro. Além de ser, talvez, o texto de verdade que discuta uma metodologia teológica que seja adequada para a tradição pentecostal. Talvez você possa discordar, mas se você quiser falar sobre método teológico a partir da experiência pentecostal, o texto do César é insuperável até aqui. Então, assim, agora eu vou falar uma outra coisa, é por minha conta. Nós não temos, escrito em língua portuguesa, nenhuma obra de teologia que tenta ser ou que um horizonte de teologia sistemática tipicamente pentecostal. Essa é a primeira. Mas, Kenner, e esses textos que tem teologia sistemática pentecostal? Esses textos, aqui, tá? O Gutierrez não é responsável por isso que eu vou falar, nem o César é responsável por isso que eu vou falar. Isso é responsabilidade minha. Todos os textos que nós temos em língua portuguesa, inclusive do Orton, são teologias que tentam ser teologias sistemáticas, se aproximam um pouco em valorizar a questão do Espírito Santo, como Orton faz, mas nenhum desses textos partem de pressupostos epistemológicos, metodológicos adequados à perspectiva pentecostal ou à experiência pentecostal. O que o César faz, ou tenta fazer, vamos ser justos então, pode ser criticado, etc., claro. é o que o Smith indica. Quer fazer
filosofia, tem uma filosofia pentecostal, essa aqui, ó. O que César faz? Pega isso e torna método. Isso não tem em nenhum outro texto que tentou ser teologia sistemática pentecostal em língua portuguesa. E essa consideração do Kenner, gente, só para ficar claro, não é consideração porque somos amigos, é consideração Não. técnica de um doutor. Como eu Entendeu? também fiz as minhas críticas ao texto e Sim. mandei pro César. Evidentemente, sim. Exatamente. O Gutierrez quer falar. Pode falar, Gutierrez. Eu acho que esse é o ponto, né? É a diferença entre pentecostal escrevendo teologia e pentecostal produzindo teologia, né? Com pressupostos pentecostais. É isso que o Kenny quer passar, que é talvez a grande marca da obra do César com a Séfora, né? Porque, de fato, puxa, somos teólogos pentecostais carismáticos, vamos escrever uma teologia sistemática e o capítulo sobre o Espírito Santo tem 3 páginas, né? Não faz sentido nenhum, né? Então, não é que nós somos pneumatocêntricos. Né? Sim. Eu gosto muito de um conceito do Jung, que nós somos cristocêntricos com uma aura que nos cerca, que é o Espírito Santo. Assim, o centro é Cristo, mas essa aura que cerca é o Espírito. Eu acho que é bem a cara da teologia sistemática do César. O Espírito, o conceito, né, a pneumatologia, ela cerca essa obra do começo ao fim. Então é o ponto alto aí, César. Parabéns pela obra. Eu já falei que é a melhor teologia sistemática pentecostal carismática que a gente tem, né? Inclusive melhor do que muitas que já foram feitas em língua inglesa, né? E isso é para a gente deixar também um pouco de síndrome de vira-lata, achando que só quem produz teologia boa é quem tem um nome americano ali, um sobrenome, né? Um Carvalho também pode escrever, do interior do Paraná. O que mesmo? Goiareses, como é? Séfora é de Goiôerê. Eu sou de Assis de Chateaubriand. É francês o sobrenome, né? E só mais uma questão sobre a teologia do César e da Séfora. O capítulo sobre metodologia. São os 2 primeiros. Os 2 primeiros. Não há nada em português que discuta metodologia teológica para pensar método teológico a partir da experiência pentecostal. Há uma coisa parecida que o Clodovis Boff fez, que é para pensar a teologia da libertação. O que o César fez foi para a teologia pentecostal. Não há nada em português. Há coisas em inglês sobre isso, sim. O Amos Young tem um texto sobre isso. O Carcane também tem, porque o Carcane escreveu uma teologia sistemática. Uma trilogia, né? Uma trilogia. Ele discute método, mas em português não há isso em nenhuma teologia sistemática. Então, teologia sistemática pentecostal. Quando você lê lá, teologia sistemática pentecostal, não sei o que, saibam, não são. E olha que legal, né? Um malasiano, Amos Young, Malásia, o Carcane é finlandês, Isso. né? E um brasileiro. Todo mundo fora do mundo anglo-saxão. O Alan Mait, que é norte-americano, mas dá aula muito aqui no Brasil, na Favapar, principalmente aqui em Curitiba. Teólogo batista. Ele é coautor da obra Teologia Sistemática, inclusive pela Vida Nova, junto com o Franklin Ferreira. Ele fez vários elogios a essa obra e dizendo, não quer dizer que eu me tornei pentecostal nem que eu me tornei arminiano, mas é uma teologia inédita e é uma forma inédita de se fazer teologia. Isso foi as considerações que ele fez por conta dele. Ele já indicou, inclusive, o pentecostalismo pós-modernidade para os alunos de mestrado dele lá da Favapar. Isso antes de a gente se conhecer, porque a gente não se conhece pessoalmente, só via rede social. Mas ele faz elogios, então é uma pessoa técnica e insuspeita fazendo elogio, que são fora do... Ele está fora do nosso circuito aqui de amizade e de pentecostalidade. Um batistão. Batista do Sul. Ele falou, é uma forma diferente de fazer teologia. E isso é verdade, é preciso entender isso, é uma maneira diferente. Tem 4 pressupostos que perpassam esse material. Além, claro, gente, da autoridade bíblica, que é inquestionável. A gente procura sempre primeiro fazer o trabalho a partir do texto bíblico, da exegese, para depois partir para a sistematização. E é justamente esse, talvez, o grande diferencial.
A gente pega o que sistematizou na teologia tradicional e compara com os dados bíblicos. Bate? Não, não bate. Aí a gente diz, mas bate com a experiência espiritual? Bate. Aí a gente começa a trabalhar de acordo com a experiência. Por isso que dos pressupostos. Sinergismo, sobrenaturalismo, dinamicidade e continuacionismo. Então, esses 4 pressupostos. Sinergismo, sobrenaturalismo, dinâmico, né, ou dinamicidade e continuacionismo. São os 4 pressupostos aí que são epistemológicos que a gente utilizou para fazer, que são vividos na realidade do pentecostal. Entendeu? E eu acho que a gente agora já pode encerrar. Dormir, né? E dormir, Foi né? longa. Pode dormir. Foi longa a live. E tem 95 pessoas ainda quase meia-noite aqui, né? Exatamente. 150 pessoas, muito bom. Gente, vai ficar gravado, vai ficar no nosso perfil, vai ficar amanhã no YouTube, não hoje, mas amanhã no YouTube. E os livros a gente vai colocar nos stories, tá? Gratidão, então, Gutierre. um abração, César, um abração. Gratidão, Kenny. Gratidão, público. Gratidão a Céfora. Público Deus aí, abençoe. público qualificado Valeu, gente. que nos acompanhou. Um abraço, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Deus abençoe.